Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today.
Sejam bem-vindos agora ao nosso quarto painel, um painel organizado pela Copec Federação. Quero também mais uma vez agradecer a Copec Federação por ter dado todo o apoio a gente, por ter criado e desenvolvido também em conjunto esse painel. Então, já fica meu primeiro agradecimento a vocês. Gostaria também de lembrar que a nossa ferramenta permite que vocês façam perguntas, né, aos palestrantes. Tem o ícone aí abaixo, o Q&A, o QIA. O mediador ele recebe essas perguntas e dentro do painel ele vai tentar aí responder para vocês aí ao vivo para todo mundo. Então, agora para coordenar as atividades da mesa de trabalho da Copec Federação, queria e também apresentar um mini currículo dos palestrantes. Convidamos a doutora Ana Amélia Abreu. Por favor, Ana Amélia. Boa noite. Obrigada, Márcio. Prazer estar aqui. Prazer grande estar, inclusive, representando, então, a doutora Eliana Herzog, que não pôde estar por razão de saúde, mas está tudo bem com ela, ninguém precisa se preocupar, mas infelizmente não pôde estar aqui presente. Mas, em primeiro lugar, Márcio, gostaria então, de agradecer, né, tanto em nome da doutora Eliana, como da Copec Federação, a ECN, Escola Superior de Ética Corporativa, Negócio e Inovação, e ao Instituto ARC, pela oportunidade de realizar a condução desse painel. A COPEC, né, Comissão Permanente de Ética e Compliance, compõe a divisão jurídica da Federação, que é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, e foi constituída com o intuito de fomentar a cultura da conformidade no âmbito empresarial, sensibilizando o público envolvido quanto à conveniência e necessidade de desenvolver um ambiente ético de negócios e divulgando conteúdo acessível e prático aos seus associados. Na esteira do compromisso assumido, os membros da COPEC têm desenvolvido voluntariamente significativas iniciativas para, em uma linguagem acessível, fomentar o conhecimento e a divulgação dos conceitos básicos em matéria de compliance, sensibilizando os associados quanto à conveniência de aprofundar seu domínio sobre a matéria e a efetivamente desenvolver medidas para adoção e implantação dos modelos sugeridos. A COPEC divulga mensalmente, através do mailing da Federação, textos de sensibilização e recomendações ao empresariado na denominada News Jurídica da Federação. Já desenvolvemos uma cartilha de compliance que está disponível a qualquer pessoa interessada no site institucional da Federação. Realizamos palestras de sensibilização, especialmente nas associações comerciais do interior do estado do Rio Grande do Sul. Temos mantido a realização de meetings jurídicos com convidados especiais sobre temas de realizamos anualmente um fórum em parceria com o IBGC para qualificação e aprimoramento de seus membros e associados. Além disso, lançamos agora há pouco o programa Drops de Conhecimento, que são vídeos curtos sobre o tema de compliance para a disseminação da cultura da integridade e sensibilização quanto à conveniência de implantação dos programas ou sistemas de compliance, vídeos estes que serão divulgados nas redes sociais da Federação. Convidamos a todos aqui a acompanhar e a prestigiar essas iniciativas, tanto pelo site como pelas redes sociais da Federação. E em mais uma iniciativa realizada a fim de atingir esse propósito, temos a honra de conduzir este quarto painel do Congresso CAR Compliance Across, evento regional Rio Grande do Sul, o que faremos com a participação de 2 dos seus membros da COPEC, que é o ilustre Dr. Marcos Fraga e eu, bem como nosso convidado muito especial, Orlando Merluzzi, a quem desde já agradeço pela disponibilidade em contribuir com esse painel em que abordaremos o tema responsabilidade ESG e compliance nas organizações. Muito bem, então já vamos direto para o nosso tema, né? Espero que o pessoal fique aqui conosco aí ao longo dessa 1h30, mais ou menos, né? A gente vai tentar conduzir de uma maneira muito dinâmica aqui e muito informal, né? Então, peço que vocês, caso tenham perguntas, por favor, me mandem para que eu possa direcionar aqui aos nossos 2 palestrantes. Então, Marcos e Orlando, boa noite, novamente. Obrigada pela participação. Bem, um dos assuntos mais falados do momento envolve essas 3 letrinhas, né? ESG, ou em português, ASG, de ambiental, responsabilidade social e governança.
Mas, apesar de ser esse frisson do momento, esse assunto não é novo, né? A gente sabe que ele existe já há bastante tempo, só está com agora um outro nome. Então, eu queria perguntar para vocês, Orlando e Marcos, começar com duas perguntas, né? O que é ESG nas palavras de vocês? E o que trouxe esse tema para o topo das agendas de algumas organizações, bem como dos seus conselhos de administração? Boa noite a todos, acho que agora vocês estão me ouvindo bem, não? É uma satisfação estar com vocês hoje. Um abraço ao Marcos, meu colega também de conselho, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, e a Ana, ao Dr. Márcio, e por meio do meu cumprimento ao Dr. Márcio, eu estendo o meu cumprimento a todos os demais organizadores do evento, a todos os que estão nos assistindo. É uma satisfação. O ESG, como a Ana Amélia falou, não é novo. Ele está debaixo de um grande conceito que engloba o desenvolvimento sustentável, a sobrevivência da humanidade, a perpetuidade da economia, a gestão dos recursos naturais, as relações humanas, o respeito às pessoas, a diversidade, a integração, a inclusão e também, por último, não menos importante, o cuidado com o meio ambiente, com os recursos naturais. O ESG ele entrou na agenda das empresas recentemente mais ou menos, tem uns 15 anos na Europa, que ele tomou muito corpo, e no Brasil, já há alguns anos, ele tem entrado na corrente sanguínea das empresas, porque fazendo parte do propósito, fazendo parte dos objetivos de gestão do ambiente, e as empresas com uma agenda ESG, elas passaram a ter maior visibilidade, elas passaram a ter maior acesso ao financiamento, a crédito, ao mercado financeiro. E, claro, que o ESG passou a ser um elemento, uma métrica importante de modernidade da gestão. Então, as empresas com uma agenda ESG, elas tendem a ter uma gestão mais moderna, elas tendem a ter uma gestão mais alinhada com os propósitos e com aquilo que a humanidade hoje espera que o mercado financeiro, que os clientes, que os consumidores esperam do desenvolvimento econômico, que ele seja feito com responsabilidade, embaixo de um grande conceito chamado sustentabilidade. A sustentabilidade, as pessoas confundem bastante a sustentabilidade com desenvolvimento sustentável e com ESG. São coisas diferentes, são dimensões diferentes, e nós podemos falar sobre isso mais adiante. Mas, para encerrar essa minha abertura, as empresas com agenda ESG, além de tenderem a ser mais modernas e terem uma melhor qualidade de gestão, logicamente, elas terão melhor lucratividade. Se elas têm uma melhor lucratividade a médio e longo prazo, elas se tornam as queridinhas do mercado financeiro. Então, elas passam a ter mais geração de valor. E, assim, elas se tornam empresas sólidas a curto, médio e longo prazo. O ESG não é moda, as 3 letrinhas estão ligadas com as dimensões de ambiental, gestão ambiental, o social e a governança. Depois vamos falar sobre governança corporativa e como que a gente consegue integrar esses aspectos da governança com os aspectos do compliance, né? Como que nós vamos fazer essa integração. E essas empresas, além de serem mais valiosas, elas serão as empresas com certeza de terem um futuro mais lucrativo e de existirem no futuro. Isso é o ESG, depois nós vamos abranger um pouco mais. Eu não quero me estender muito nessa abertura, passo a palavra ao Marcos. Marcos, por favor, um abraço inicialmente.
Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Orlando, mais uma vez, obrigado pela tua presença, né, a participação. Nos conhecemos nesse programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação Dom Cabral, e naqueles poucos meses de convívio virtual, virei um admirador do Orlando Meluzzi. Dito, e da forma muito bem colocada, Orlando, que tu colocasse agora, eu vejo o ESG como um ativo, até então pouco tangível, para alguns ainda intangível, né? Mas que é um ativo, um forte ativo para uma empresa que tem a pretensão de ter a sua sustentação, a sua sustentabilidade com base nos melhores princípios, nas melhores práticas. Quando se analisa que a empresa faz parte de uma cadeia, né, na qual há todos os stakeholders, né, desde o colaborador ao fornecedor, a sociedade, ao município que ela está inserida, a prática ESG vem a ser um ativo cada vez mais valorizado, como tu bem colocasse, né, e que, na minha concepção, não pode ficar fora da pauta de uma empresa que busca a sua responsabilidade. Então, muito pouco a acrescentar, tu muito bem definiu aí. Muito bem, gente, já começamos muito bem. E agora me digam a opinião de vocês com relação à seguinte questão. Vocês entendem que esse momento pelo qual nós estamos passando, de pandemia, de alguma maneira antecipou ou, enfim, interferiu nessa preocupação das empresas com essa agenda sustentável? Vocês acham que tem relação? Eu não tenho dúvida que isso antecipou muita coisa. Quando a gente fala dos aspectos sociais, socioeconômicos, e tudo que está dentro da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, e o ESG ele é uma extensão dessas dimensões para o mundo corporativo, para a gestão, para a governança, a responsabilidade social engloba princípios básicos de bem-estar da sociedade, em todos os países, principalmente a questão da educação. A educação, a erradicação da pobreza, isso são princípios, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Imagina você que o mundo parou nesses últimos meses, quase 1 ano e meio, o mundo parou por um vírus orgânico. Não foi quando todos esperavam que, com a evolução da tecnologia, o mundo parasse e a economia parasse ou tivesse problemas por questões de vírus tecnológicos, vírus de computador, não, parou por um vírus orgânico. Parece uma coisa interessante falarmos de algo que sempre existiu na humanidade. E foi isso que toda essa tecnologia não conseguiu barrar, não conseguiu prever, não conseguiu evitar. Claro que nos adequamos, corremos atrás e estamos resolvendo esse problema como humanidade. Mas você imagina que a questão social, a questão da educação, a questão da miséria, a questão da pobreza, isso não impede que, em um futuro próximo, nós tenhamos outra pandemia, outro vírus, por questões de saneamento básico. Isso, não sei, existem aí as teorias de onde esse vírus é originário, mas isso pode acontecer de novo com outro tipo de vírus de outro país, países pobres, países que tenham dificuldades de alimentação, de educação, de saneamento. Não estou falando só de África também, há outros locais do mundo onde isso pode acontecer. Então, eu não tenho dúvida que houve uma antecipação da atenção da comunidade internacional para algo que precisa ser colocado como foco. Nós temos hoje ONGs, temos hoje grandes empresas, temos grandes influenciadores multibilionários mundiais que estão focando na solução disso, que estão focando naqueles 5 grandes princípios dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que envolve a paz, a prosperidade, o bem-estar das pessoas, e aí sim eu estou falando de erradicação da pobreza, a erradicação da fome, a melhoria da educação básica. E olha, pessoal, educação básica é um problema
que não existe só na Ásia ou nos países da África, é um problema de Brasil. Nós temos um problema de educação básica no país. Então, todas essas organizações passaram a focar nisso como uma antecipação de algo que está dentro e alinhado do desenvolvimento sustentável e do ESG. A economia vai crescer. Não temos como impedir o crescimento econômico. Aliás, o pilar econômico é um dos 3 pilares da sustentabilidade. Então, a economia vai crescer. Com ela, vai crescer toda essa dimensão global de comércio, de disputa pelo poder, de lideranças regionais. E aí, sim, acredito que nós estamos vendo países mandando sondas para Marte, não? Recentemente tivemos países que China, Arábia, Estados Unidos enviaram sonda para Marte. É fantástico isso, né? Mas temos algo para resolver antes de toda essa tecnologia, para evitar que um próximo vírus orgânico não pare novamente a economia, como aconteceu agora. Ana, com certeza absoluta, né? As empresas que melhor investiram e adotaram as boas práticas de ESG enfrentaram melhor a crise, ou enfrentariam qualquer outra crise, né? E como o Orlando bem colocou, as crises são cíclicas, com origens diferentes, com dimensões diferentes, abrangências diferentes, né? Mas elas vão se repetir, isso é histórico, né? E as empresas que assim adotaram as boas práticas perderam menos, mais rapidamente entenderam, né, a dimensão e as ações que deveriam tomar sobre todos esses ângulos, né, todos os stakeholders que envolvem, não só olhando para dentro, mas sim para fora, para o futuro, perderam menos e tiveram melhores condições de responder. Né? Então, volto a dizer, a palavra que me vem hoje é um ativo fundamental dentro da sustentabilidade desses pilares, né, que o Orlando bem colocou. Com certeza absoluta, as empresas melhores preparadas, melhores enfrentaram. E enfrentarão as crises futuras, o que é, infelizmente, natural, né, no nosso mundo. Com certeza, concordo com vocês e acho que quem não estava se preparando antes, né, muitas delas correram para se preparar agora durante a pandemia e se deram conta, mas antes tarde do que nunca, né? Tomara que tenha servido pelo menos para as empresas se darem conta disso. E muito bem, assim, o Orlando até já antecipou essa pergunta aqui, já falou um pouquinho, já deu uma introdução, mas queria que vocês falassem um pouco mais, né? Já há diversos estudos que a gente sabe que comprovam que o investimento em práticas de ESG traz resultados financeiros significativos para as empresas. Qual é a visão de vocês sobre isso? O que vocês teriam a complementar sobre esse retorno financeiro das práticas ESG? Os estudos que dizem sobre os benefícios financeiros das práticas ESG, eles também mostram que os índices das empresas com práticas ESG concretos são os índices que mais evoluíram nos últimos 12 ou 13 anos na própria Bolsa de Valores. Por que isso? Porque, além da gestão ser uma gestão mais alinhada com propósitos e objetivos modernos, o mercado financeiro ele passa a valorizar melhor as empresas que possuem práticas e que realmente praticam o ESG, que não fazem o greenwashing, né, como nós dizemos, que são aquelas empresas que dizem que usam essas práticas mais como instrumento de propaganda e divulgação e marketing, do que efetivamente atuam com um propósito e com aculturamento. Então, as empresas valem mais, elas ganham mais dinheiro porque a sociedade, o mercado consumidor passa a respeitar mais, passa a olhar essas empresas com outros olhos. Então, você tem uma empresa que sofre algum problema dentro de qualquer um dos itens que estão embaixo do guarda-chuva ESG e afeta a reputação, afeta a imagem, essas empresas
terão muita dificuldade para recuperar essa imagem. Vão gastar muito dinheiro, fazer gestão de crise, e tudo isso acaba tirando o foco do próprio core business, do próprio negócio em si, né? Então, as práticas ESG, elas são um aculturamento, elas têm que estar alinhadas entre gestão e conselho, elas têm que ter a responsabilidade do conselho, o conselho tem que assumir essa responsabilidade e colocar esse norte para a gestão, para a empresa, de quais são essas práticas. E aí depois nós vamos entrar como que isso entra no compliance, mas eu tenho absoluta certeza que esse é um caminho sem volta. As empresas que praticam efetivamente e não fazem greenwashing, elas tendem a evoluir como entidade, como cultura, como organização, como valor, gerar mais valor para os acionistas, e isso é um caminho sem volta. Então, os índices financeiros dizem isso. Uma outra coisa é que nós ainda não temos os gestores financeiros, que são os investidores em muitas empresas, eles olham com muita atenção as práticas de ESG. E eles criam índices de ESG, nós não temos ainda uma padronização desses índices. Então, empresas na Ásia, por exemplo, usam práticas ESG que são diferentes de empresas aqui no Ocidente. Então, não existe mundialmente essa padronização. Mas, então, cada gestor de fundo de investimento acaba criando o seu índice. Isso pouco importa. O que importa é esse norte que está sendo dado para as empresas, que elas precisam acompanhar esse movimento, esse grande movimento. Agora, ESG é risco. Também é risco. E, por ser risco, ele é pauta nos conselhos de administração. Interessante, eu teria assim, algumas questões a acrescentar ao que o Orlando bem colocou, e como eu venho falando, né, mesmo que se fala de um ativo que há índices de medição, trazendo para uma realidade mais operacional, de médias e pequenas empresas, né, e essa é a maioria da realidade, no momento do planejamento estratégico, né, em que o presidente, o dono, os sócios, os diretores estão organizados, decidindo onde vão alocar seus, por vezes, parcos recursos, no momento, há uma necessidade enorme de se comprovar. E a aplicabilidade dessa mensuração, eu vejo, por vezes, que o pessoal não dá importância às ferramentas para tanto. Né? Eu acho que isso é muito importante de forma de mas tudo bem, vou fazer aqui uma analogia rápida quando se iniciou a instituição dos programas de compliance. Né? E muitos de nós passaram, muitos dos colegas passaram, muitos gestores internos do departamento jurídico, ou mesmo na controladoria, mas por que eu preciso investir? Qual é o meu payback? Né? E muitas das empresas hoje ainda estão, outras estão muito à frente, como o Orlando mesmo exemplificou, elas são benchmarks, são buscadas, e não só para o investidor. Eu tenho um filho de 21 anos que está fazendo aquela transição para começar a procurar aquele emprego. Foi mais inteligente do que eu, fez economia, não ia fazer em finanças, e está procurando neste mundo algo. E é impressionante o valor que ele e os colegas dele, da geração dele, dão às empresas que adotam essas práticas. Não é só mais o pacote de benefício, né, o vale alimentação, tá? Isso está muito equiparado. O que está fazendo o diferencial hoje em eu escolher uma empresa para investir, né, ou até para que eu venha trabalhar, faz parte em muito que a empresa tenha o ESG bem presente e estruturado. Marcos já deixou perfeita a bola quicando aqui para a minha próxima pergunta, porque o que eu vou perguntar é justamente o que vocês têm visto, né, na prática ser aplicado nas empresas com relação a iniciativas ESG, né? Se vocês poderiam dar exemplos positivos e negativos, né? Como Orlando falou da questão do greenwashing. Claro, não sei se podem citar nomes, se quiserem também não falar alguns nomes, né? Falar empresa A, empresa B e tal, mas que exemplos a gente pode, vocês trariam aqui de bons e maus exemplos? Bom, eu acho que a gente pode citar nome, porque os casos se tornaram públicos e as empresas que tiveram problemas, elas conseguiram fazer uma boa limonada daquele limão. Então, elas implementaram, reforçaram suas práticas
de sustentabilidade, suas práticas ESG, suas práticas de social e até mesmo de governança. Então, eu acho que eu não vejo problema nenhum em falar do que nós temos vivido em situações recentes. Nós temos casos bons, e casos positivos e casos negativos. E isso é bom, porque traz à tona a importância de tudo isso que nós estamos falando. Veja, por exemplo, eu costumo citar, sempre que eu comento sobre esse tema, eu costumo citar casos, por exemplo, o caso do Carrefour. O Carrefour, eu posso falar porque é uma situação que inicialmente foi muito ruim, mas eles estão dando a volta por cima. E isso é um bom exemplo que nós podemos tirar disso. O Carrefour, ele teve um problema, dois problemas, um deles, inclusive, em Porto Alegre, que é a questão social. Né? Nós temos o caso da Vale e da Samarco, que são casos que infringiram a questão ambiental. Mas nós temos, por exemplo, dois casos excelentes, o caso do Magazine Luiza e da Natura. O Magalu com a questão da inclusão e a Natura com a questão da diversidade. Então, ainda falando dos casos que tiveram a repercussão negativa, eu reforço que o próprio Carrefour e a Vale, eles assumiram compromissos de corrigir falhas, estão atuando de uma forma até exemplar, que se torna exemplo para outras empresas, para que as empresas não passem pelo mesmo problema, para que as empresas saibam o que fazer em uma situação de gestão de crise e de gestão de crise de marca e reputação. Então, eu tenho que deixar isso bem claro. A questão da Magalu e a questão da Natura, ela também trouxe à tona algo muito perigoso quando nós falamos de marca. Marca é valor. A reputação derruba valor, a reputação impacta no mercado, impacta na reação dos clientes, dos consumidores em relação a essa marca. Então, veja que eles fizeram atitudes espetaculares e sofreram todo tipo de retaliação que você pode imaginar nas redes sociais, né? As mídias sociais, elas são absolutamente nefastas. Infelizmente, elas têm trazido o melhor e o pior do ser humano, né? Porque as pessoas conseguem se esconder atrás daqueles perfis, e isso é um problema, mas é uma realidade que as empresas precisam enfrentar. Qualquer coisa imagina uma petroleira, por exemplo, a questão da Petrobras, a questão da Lava Jato, tudo isso nós vamos entrar depois no compliance, na questão das práticas de proteção à corrupção, mas tudo isso obriga as empresas a reagirem, porque ela não afeta só o lucro, ela não afeta só, não afeta a imagem e a reputação, ela afeta a imagem dos profissionais que estão lá dentro. Então, muitas vezes, um profissional precisa explicar, um profissional que era de uma grande construtora tinha que explicar que ele não fazia parte de tudo aquilo, que ele era um simples gerente, né, se eu posso falar assim, em relação a toda a questão hierárquica, que ele era um gerente de operação de frota, mas ele era chamado quando ele ia para o mercado, ou quando ele contatava, ou alguma outra empresa contatava, ele era obrigado a explicar. Então, isso afeta a comunidade local, afeta a comunidade interna, né, o moral da própria equipe, o moral das pessoas, e afeta, logicamente, o lucro, afeta o resultado da empresa. Por isso, tudo é risco e é pauta, e precisa ser pauta nos conselhos de administração. Não vejo problema nenhum em citar os exemplos, Ana, porque nós também temos que fazer uma limonada disso, e essas empresas que enfrentaram esses problemas estão agindo, estão atuando de forma exemplar na correção desses problemas e na intensificação das práticas ESG, que sirvam de exemplo para todas as outras empresas. Muito bom, Orlando. E Marcos, diz aí para a gente o que é que tu tem visto, então, assim, de empresas que seria do sonho do Thiago
filho do Marcos, trabalhar e do Marcos, como investidor, investir? Algumas estão, e há uma lista própria, né, indicadores próprios da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, que elas estão listadas lá, e a Natura, como exemplificada, a Lojas Renner, há uma série de empresas que eu estaria como boas práticas, né, tanto para aquela que eu gostaria, que atraia bons profissionais, meu filho se veja engajado, como aquela que investiria, né? Então, passou um elemento e há indicadores próprios que são mensurados. Eu vou agregar em relação ao risco, e até pegando esse gancho em relação ao Carrefour que ocorreu, que eu tenho, ao longo do que eu tenho analisado, e até muito em relação à origem do compliance, legislações, que é algo que as empresas têm relegado a um segundo plano, que são os terceiros. Os terceiros, como tais, aqueles inseridos na atividade econômica da empresa. Tá? O escritório de advocacia é um terceiro, fornecedor de oxigênio é um terceiro. Tá? A segurança do supermercado é um terceiro, que ocorreu. Os grandes escândalos pelos quais se iniciou as legislações no mundo, né? Lehman Brothers, o vazamento na British Petroleum, sempre houve um terceiro envolvido. Tá? E quando se toma esse grande ativo que é o terceiro, o colaborador, e aí eu trago para a realidade brasileira, onde agora ela foi flexibilizada ainda mais, para terceirizar a atividade fim, eu não vejo as mesmas cautelas, e aí eu posso levar ao programa de compliance, aos recursos humanos, aos benefícios, ao treinamento, né? E também que esse importante elemento na cadeia produtiva, o teu fornecedor e o teu terceiro, onde ele esteja inserido, né? No TI, não importa, tá? Para dentro dos programas de ESG. Eu vejo isso como um risco enorme, e se vocês agora até mentalmente analisarem os exemplos dados aqui, né? Os negativos, em todos, absolutamente todos, havia uma falha nessa relação, é fundamental, né? Então, eu só agrego isso como um componente importante, digno de estudo, né? Para se analisar bem. O terceiro, não, eu quero otimizar o meu custo, né? Eu acho que eu não justifico eu ter um investimento interno daquele profissional deste tipo ou daquele tipo, seja qual for o setor econômico, então eu terceirizo a atividade. Mas eu não por vezes, eu vejo empresas que não entendem que estão terceirizando, inclusive a sua reputação, como nesse exemplo bem dado, e que bom que essas instituições deram a volta por cima, entendendo. E eu sempre ali também a respeito das inúmeras práticas que o Carrefour adotou a partir dali, está sim o treinamento, né, a responsabilidade dos terceiros que agem em nome da companhia, da instituição. E um último ponto também muito importante, e até lembro sempre do André Pontin, que é um entusiasta nessa matéria, que é também um olhar forte, tá? Não só de compliance, né, mas de sustentabilidade, de governança para os órgãos governamentais, nas três esferas. Né? Nas três esferas. E eu vejo muito pouco movimento ainda dos órgãos públicos, dos governos estaduais, federais, municipais, em fazer. Já há boas iniciativas, mas elas precisariam ser mais. A ponto de hoje, por exemplo, em licitações públicas, é fator decisivo quando eu tenho a capacidade técnica e o preço. O que pode fazer que eu ganhe aquele certame é o fato de eu ter um programa de compliance instituído e comprovado. Eu entendo que é uma questão de tempo, né? E algumas já adotaram, né? E comprovam de maneira clara, como falei há pouco, tendo ferramentas para tanto, de que as empresas têm que comprovar, né? Ter ESG no seu DNA, e não simplesmente para atender um modismo. Né? É isso. Muito bem lembrado, Marcos, essa questão da gestão de terceiros e essa preocupação que as empresas devem ter com seus terceiros, né? Não é à toa que tu foi o iniciador, o precursor da nossa gestão de terceiros lá na TK Elevadores, né? Porque sempre teve essa visão e essa preocupação, e realmente lembrou casos, eu estava me lembrando também agora que tu falou, um caso muito antigo da Zara, que acho que pelo menos para mim, é um dos primeiros casos de reputação, assim, que eu me lembro que foi afetada também por um fornecedor, por um terceiro. Então, com certeza, as empresas têm que trazer também essa preocupação, tem que estender, não trazer, mas estender essa preocupação também para os seus terceiros, sem dúvida. Acho que foi muito bem acrescentado aí, tanto pelo Orlando como pelo Marcos, esses exemplos, né, que hoje em dia a gente já pode ver
aí ao nosso redor, tanto os exemplos positivos como os exemplos negativos, né? Agora, entrando mais especificamente no nosso tema, porque vocês já deram também algumas pinceladas nisso, mas como é que vocês veem o papel do compliance dentro do ESG? Eu quero, antes, voltar a pegar um gancho no que o Marcos falou, é fundamental isso que ele falou, que é a questão da integração da cadeia. Então, as práticas do ESG, e isso vale para tudo, vale para o ESG, vale para o compliance, vale para LGPD, vale para tudo aquilo que se torna risco para a empresa. Essas práticas, elas só são práticas efetivas se você conseguir estender para a sua cadeia, dos fornecedores, do supply chain, aos distribuidores, todos os stakeholders, a todo o sistema financeiro que apoia a empresa, a indústria, todos eles precisam participar disso. Muito bem colocado pelo Marcos, isso daí faz a prática acontecer. Não adianta praticar do portão da fábrica ou da porta da empresa para dentro. Não adianta. Isso tem que ser reconhecido pela sociedade, tem que ser reconhecido por todos os stakeholders, fornecedores, distribuidores, acionistas e clientes, tem que ser efetivamente reconhecido por tudo. Senão, não é uma prática, porque um dos pontos a empresa estar inserida na comunidade e trazer o bem para a comunidade. Lembra que eu falei no início do bem-estar das pessoas? Isso envolve que a empresa, faz com que a empresa deva também agir na educação, em programas educacionais, em programas que melhorem a qualidade de vida daquelas pessoas na comunidade em que a empresa está inserida. Então, isso é muito importante, que o Marcos levantou um ponto muito interessante. Com relação à sua pergunta do compliance, isso, olha, o compliance, ele tem 3 grandes áreas, se nós podemos dizer assim, né? Me ajudem aí os grandes experts no tema, mas nós temos a área do direito trabalhista, a questão trabalhista, dos direitos humanos, nós temos os aspectos ambientais e nós temos os aspectos socioeconômicos. É nesse aspecto socioeconômico que nós temos a necessidade da empresa demonstrar as práticas da governança corporativa. Então, é ali que tem que estar a transparência, é ali que tem que estar a prestação de contas, é ali que tem que estar a parte aquela forma com que a empresa ela transforma valores, princípios e modos de pensar em ações efetivas da gestão. Então, isso digamos, é o G da governança, é o G do ESG. E isso significa que deve haver processo, deve haver procedimento, deve haver treinamento, deve haver aculturamento das pessoas na empresa. Você não faz isso se não tiver, além da cultura, se não tiver em manuais de práticas, de ética, práticas, digamos assim, culturais da empresa. Então, você tem o compliance atuando diretamente nessa parte do G. O compliance, ele faz com que, além do que as coisas aconteçam, o comply with something, né? E que o compliance faça com que a empresa atenda às legislações, seja no Brasil, seja no exterior, principalmente aquelas práticas de anticorrupção, antissuborno, tudo aquilo que está dentro do G, dentro da governança corporativa, dentro da transparência, né, do negócio. Então, tem absolutamente tudo a ver, está absolutamente ligado. Tudo aquilo que requer procedimento, requer monitoramento, requer treinamento, tudo aquilo que impacta em risco para a empresa, tudo aquilo precisa que o compliance atua e seja reconhecido dentro do aculturamento da empresa. E aí não estou falando só do ESG, não. Quer um outro exemplo? A LGPD. A LGPD, ela também é
ela também traz riscos, muitos riscos para a empresa. Algumas empresas talvez não tenham percebido, mas se ainda não perceberam, vão perceber em breve, porque a LGPD ela também é risco. A LGPD também tem tudo a ver com compliance. Então, por quê? É risco, precisa de procedimentos para proteção da empresa, proteção do negócio, proteção de toda a operação. Por isso que eu consigo ligar o compliance dentro daquelas 3 áreas que eu falei, mas se a gente pega a área socioeconômica, ali está o G da governança. Ali o compliance precisa atuar. Concordo integralmente com o que o Orlando colocou, né? Essa é a posição. Eu vejo o setor de compliance, o compliance officer, não importa, né? E vamos imaginar empresas de diferentes estruturas administrativas, de tamanhos, né? Mas o papel dele, ele é um guardião. Ele é um guardião. E tem que ser um profissional ou profissionais com uma rara habilidade de fazer que essa comunicação entre a diretoria, os seus objetivos, o acionista, o conselho e a realidade não fique distante. Não fique distante. Eu sempre costumo dizer que um dos maiores desafios, seja com o gestor jurídico, com o profissional do compliance, é comprovar em números como foi importante agir da maneira correta. Isso é difícil, é a prova do não, é uma prova negativa, mas há como fazer, há como se sensibilizar a diretoria, né, em relação a isso. Eu tenho um caso dentro da Thyssen, tá, em que, numa licitação pública de grande valor, a responsável pela venda recebeu uma ligação, certo? De um número desconhecido, dizendo que sabia que ela estava em dificuldade na licitação, tá, mas que ela poderia ter um auxílio, mediante, claro, um favorecimento. A maior alegria de quem é responsável por isso é de que ela imediatamente desligou, pegou o telefone, ligou para o seu gerente e ambos ligaram para a área de compliance para nós. Tá? E eu acho que esse é um exemplo de uma empresa que efetivamente respira, né, age como tal e tem o seu exemplo, tá, para fazer. Ela foi premiada, né, foi tratada a situação como deveria ser, mas eu acho que é um exemplo claro, né, e que me vem sempre à mente, em que ela não hesitou em fazer. Ela estava em detrimento da sua comissão, pela qual ela tem a sua maior remuneração, fazendo o correto. Tá? Isso foi digno de nota, inclusive, do comitê responsável por essa grande licitação, num grande evento que houve aí na década passada. Tá? Então, o papel do compliance é fundamental, ele também é pilar, só sempre destaco isso. Não pode ser algo estanque, teórico, isolado, dentro de um gabinete. Esse profissional, esse setor, quem estiver responsável, tem que conhecer as dores da operação, em que setor econômico for, e conhecer os riscos, né? Eu sempre digo que o risco faz parte da atividade econômica. Não há atividade econômica sem risco, né? E o grande segredo está justamente nisso. Se colocar alguém extremamente conservador para tomar conta do negócio, ele vai ter prejuízos porque ele não vai fazer negócio. Agora, não quer dizer que colocar alguém extremamente arrojado e que desconsidere o compliance, as políticas, né, sociais, sustentabilidade, etc., os seus colaboradores, vai atingir um resultado melhor. Então, como quase em tudo na vida, o caminho está no meio. E o compliance, para mim, eu vejo como guardião desta relação, né, entre o que se busca, o ideal, o propósito, o valor, né, o propósito da empresa, que não é só gerar lucro, né, é um dos seus fatores, tá, e a realidade, a dificuldade, ainda mais num ambiente como o nosso, né, no Brasil. É isso. Deixa eu pegar um gancho aqui no que o Marco falou. Marco, eu me lembro, tenho nos meus 35 anos de mundo corporativo, eu não sei o que eu ainda vou viver, mas eu já vivi muita coisa nesses últimos 35 anos. E uma delas era, se nós voltarmos alguns anos, o compliance era muito confundido com auditoria. E o pessoal morria de medo do compliance. Então, tanto é que o nome compliance ele é mais recente. Antigamente era auditoria. A auditoria ela tinha aquele estigma de buscar as questões de corrupção, as questões de fraude, fora da conformidade ética do negócio. Depois veio o diretor do compliance com o título de CCO, Chief Compliance Officer.
E o Chief Compliance Officer, ele acabou ficando, em algumas empresas, um pouco isolado, porque todo mundo tinha medo dele, inclusive o presidente da empresa. Porque o presidente da empresa, porque o CEO, a preocupação é que era o Chief Compliance Officer que levava os problemas para o conselho, para o board e para a matriz. Então, essa figura, Marco, ela ficava um pouco isolada. E eu me lembro que, em uma das situações em que eu me dei muito bem, foi exatamente com o Chief Compliance Officer, porque eu entendi rapidamente aquele objetivo de que o Compliance Officer ele estava ali para te ajudar a fazer os procedimentos da empresa funcionarem. Então, ele está lá para ver que o procedimento funciona, que o sistema funciona, que seja procedimento de, vamos falar da área comercial, seja procedimento de garantia, seja procedimento de vendas, seja procedimento de entrada e saída de dinheiro, de tesouraria, são processos. Esses processos, muitas vezes, eles são automatizados, então o compliance também está lá para fazer com que isso funcione dentro de normas, dentro de princípios. E era a melhor coisa buscar a ajuda do compliance para verificar os procedimentos se estavam funcionando. Porque o compliance era isolado, todo mundo tinha medo dele. Então, para quem entendia rapidamente o objetivo dessa função, que antigamente era auditoria e depois virou compliance, passou a trabalhar junto com a figura do Compliance Officer. E as empresas passaram a divulgar o Compliance Officer internamente como um amigo do processo, muito mais do que alguém que está lá para buscar problemas, para auditar, ou até mesmo para recomendar punição. Não, não é isso. Então, eu estou falando dessa forma, eu sei que eu estou no meio jurídico aqui, estou no meio legal, mas eu estou falando dessa forma com uma linguagem mais simples para quem não está no meio jurídico, mas está no mundo corporativo, para entender o que representa o compliance, né, Marcos? Então, eu só quis pegar esse gancho aí, porque achei... Ótimo. É isso mesmo. Foi muito bom, inclusive, porque hoje nós, compliance officers, né, temos que brigar contra essa imagem que foi construída aí por tanto tempo. E o Marco sabe dessa história. Eu mesma, né, que hoje sou compliance officer na TK Elevadores, alguns anos atrás, né, Marcos, recusei a posição de que era uma posição diferente, mas era para assumir a parte de compliance numa determinada outra realidade, enfim, que não vem ao caso, mas também tinha essa visão, Orlando. A gente também tinha, né, Marcos, essa coisa de ser mais um compliance polícia e que hoje realmente não cabe mais, né? Hoje o compliance tem que estar totalmente inserido, porque, como tu falou, Orlando, nosso papel é realmente garantir que as pessoas exerçam bem o seu papel, exerçam bem a sua função. E como eu geralmente falo para o meu pessoal lá, é que o meu trabalho é me preocupar com a reputação deles, porque a reputação deles é que faz a reputação da empresa e, no fim das contas, eu tenho que cuidar da reputação da empresa. Então, acho que foi muito bom vocês terem trazido isso, já faço aqui, falo pelos compliance officers aí, Brasil afora, para que a gente possa melhorar a nossa reputação e a nossa imagem, né? Então, assim, eu queria fazer a minha última pergunta. Oi? Uma empresa sadia também é aquela que enche os compliance officers de demanda, no sentido, me ajuda, vem cá, me ajuda o processo a andar bem, me ajuda a fazer o meu processo ser íntegro, ser crível, me ajuda. E isso que é a relação ideal, né, das áreas com o compliance officer. Perfeito. E até já vou, assim, minha última pergunta, antes de passar para as perguntas que eu já estou recebendo aqui, que vocês também já entraram um pouco no assunto, mas assim, como é que vocês acreditam que a sociedade vai cobrar das empresas uma efetiva agenda ESG, né? E também, é uma outra pergunta dentro da mesma pergunta, mas por onde uma empresa pode começar
para incluir atitudes mais sustentáveis e responsáveis na sua agenda. Ou seja, se a gente tem alguém agora aqui, ou enfim, que está nos ouvindo, ou que, né, que é um empresário ou empresária, e que deseja começar agora a incluir atitudes mais sustentáveis e responsáveis na sua agenda, por onde vocês recomendariam que se começasse? Então, são duas perguntas. Como a sociedade vai cobrar isso das empresas, nessa efetiva a agenda ESG, e por onde essas empresas, especialmente as pequenas e médias, como o Marcos falou, que é a grande maioria aqui no Brasil, podem começar? Quer falar, Marcos? Quer que eu... Não, Orlando, por lado de simpatia, por favor. Sempre quando a Ana pergunta, não, eu tenho falado, dando a chance. Vamos inverter, então. Vamos lá. Em relação à primeira pergunta, Ana, eu acho que não bastassem os aspectos econômicos que nós destacamos aqui, né? Foi muito bem destacado pelo Orlando, tá? A questão do valor, do propósito, né? Esse ativo, tá? Que passa a ser reconhecido, mensurado e valorizado, né? Eu vejo algo de muito positivo e mencionei, de certa forma, na nova geração. Essa nova geração que vem entrando. Claro que temos dificuldades educacionais, são realidades diferentes, mas eu acho que a sociedade vai, sim, aos poucos está se entendendo cada vez mais a responsabilidade da empresa com o meio ambiente, com a comunidade que ela está inserida, né? Na geração de impostos e empregos. Então, eu entendo que essa demanda por empresas que adotem boas práticas, efetivamente, né? E não como, às vezes, a gente vê, é muito mais do portão para fora, para uma aparência de adoção de um programa e de boa prática, eu acho que não há como não ter. Em relação à segunda parte da pergunta, né, eu me deparei agora com uma consultoria exatamente num ponto, é uma instituição do centenário do terceiro setor, tá? Em que começamos a fazer essas perguntas. Em realidade, eu só propus um olhar matricial. Então, eu tenho RH assim, eu tenho financeiro assim, eu tenho legal assim, eu tenho compras assim, né? Eu tenho todos os setores. E quando nós começamos a analisar neste sentido, matricialmente, já havia inúmeras práticas positivas. Elas só não estavam reunidas e classificadas como tal. Havia, sim, compromisso com o meio ambiente, havia, sim, compromisso com a comunidade, N ações positivas, elas só não tinham sido mapeadas e organizadas. Eles imaginavam que teriam um trabalho gigantesco, né, para fazer, mas já tinham grande parte pronto, precisava ser alguma coisa a ser reescrita, algumas práticas formalizadas, né? E onde foram identificados os riscos, é onde está se agindo. Então, mesmo uma empresa pequena, uma rede de farmácias com 3 unidades, se ela começar a analisar, né, vamos lá, o que é que ela faz, né, qual é o órgão regulador? Eu presto contas para a Anvisa, ou para isso ou para aquilo. Bom, isso aqui é um risco e uma oportunidade. Né? Como é quem são meus fornecedores? Quem é a minha força de mão de obra? Né? Como é que eu trabalho? Quando começar a fazer uma análise matricial, ela vê que muitas das ferramentas e dos conceitos já estão aí, presentes. Tá? É muito mais uma questão de se debruçar na melhor forma de reunir, né? E aí que vem aquilo que eu digo, sensibilizar as pessoas, né? E aos donos, sócios, aos acionistas, que aquilo é um caminho sem volta e traz, sim, valor, né, à empresa ou à instituição. Não, perfeito. Complementando o que o Marco falou, a questão da como que a sociedade percebe, como que a sociedade cobra. Eu vou dar exemplos que eu acho interessantes. A empresa precisa demonstrar que ela está inserida naquela comunidade. Aquela comunidade é onde ela está atuando. Por exemplo, você pega uma construtora, uma grande construtora, que está fazendo uma grande obra. Quando essa construtora ela comunica a sua presença ali para aquela comunidade local, para aquele bairro, para aquela região, de forma simpática, ela está construindo um ativo que vai gerar muitos frutos lá na frente. Por exemplo, você imagina, temos um caso aqui em São Paulo de uma construtora que está fazendo uma obra muito grande e ela tem os painéis, os tapumes, ela contratou um artista local da comunidade para trabalhar aqueles painéis e ficou absolutamente maravilhoso. E o que é isso? Isso então, aquela coisa fria que você tinha nas obras, aqueles painéis que não diziam nada, o que tem ali? Tem alguém da comunidade ou não, um artista, valorizou o visual, valorizou o artista, valorizou as pessoas ali e
se tornou simpática. Ela fez uma atitude simpática e, claro, tem que divulgar isso, tem que comunicar isso, faz parte, você faz as coisas, você tem que comunicar, né? O mercado precisa saber que você está fazendo aquilo. Também é o que eu falo, as empresas, nem todas são entidades beneficentes, né? Então, isso é uma situação simples de como a empresa faz uma ação muito legal, muito interessante, muito simpática, e ela passa a se comunicar melhor com a sociedade. Quer outro exemplo? A questão da educação. Ela fomenta educação, ela fomenta uma escola, ela passa a sustentar uma escola, uma educação básica, ela passa a incluir pessoas que, em condições normais de temperatura e pressão, não teriam condições de ter aquele conhecimento, de estudar. Isso é muito simpático. Isso faz com que a empresa receba da comunidade um carinho especial. Porque a comunidade passa a ver essa empresa como parte dela. Agora, de que forma a comunidade ou as pessoas vão cobrar as práticas ESG, como foi a pergunta da Ana, conscientização. Hoje, é aquilo que eu falei, né? Tem as mídias sociais, tem a parte nefasta das mídias sociais, mas tem o lado bom também, tem o lado positivo. Então, a conscientização, as pessoas naturalmente vão recusar empresas que poluem, que tratam mal as pessoas, que não incluem, que não trabalham na diversidade, que trabalham no sentido oposto daquilo que a sociedade está querendo. Então, não adianta a gente lutar contra, não adianta a empresa falar, eu sou a favor ou sou contra isso, eu acho que inclusão, diversidade, isso não estão nos meus princípios. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Ou a empresa entra, mergulha de cabeça nesses conceitos, ou ela vai morrer. A empresa tem futuro muito duvidoso, ela vai durar pouco. Então, a própria sociedade vai cobrar pelas atitudes, pela forma como a empresa se comunica e por aquilo que ela faz também. Então, são exemplos muito simples de inclusão, de dar oportunidades para pessoas que não têm oportunidade. Essas oportunidades podem ser na cidade, ou pode ser no bairro, né? Ou pode ser em outro lugar, porque as empresas hoje elas estão em vários locais, estão em várias regiões, isso tem que acontecer, viu? Então, isso é um caminho sem volta, isso valoriza, e a sociedade valoriza, e isso vai resultar no caixa, vai resultar no lucro da empresa a médio e longo prazo. É inevitável. Eu adoro os exemplos simples, Orlando e Marcos, porque eu acho que a gente tem que justamente trazer, tirar desse pedestal, né, ESG e compliance, que são nomes assim sempre estrangeiros e tal, e trazer mesmo para o dia a dia das empresas, das pessoas, e dizer assim, olha, não precisa de tanto dinheiro assim, não precisa de investir milhões em consultorias, em ferramentas e sistemas, não. Precisa ter boa vontade, precisa querer, né? Precisa ter a visão, precisa estar bem assessorado, bem orientado, com certeza, né? E criatividade, que com isso a gente resolve muita coisa. Eu já vou começar aqui pelas perguntas, que eu não sei se a gente vai conseguir responder todas por causa do tempo, mas assim, primeira pergunta do Alexandre. Como a ESG pode conciliar a falta de caixa e a manutenção de empregos em um período de pandemia, como ocorreu em 2020? Quem gostaria de responder? Eu posso... Orlando, por favor. Veja, olha, ESG, o G da governança. Governança, ela reflete na gestão. Então, o caixa, ele é resultado de uma boa gestão. O caixa é resultado daquilo que a empresa faz a curto, médio e longo prazo. Então, se eu disser para você que o ESG tem uma relação direta com isso que ele está falando, eu não estaria sendo correto. Talvez não tenha, mas ele é a base, ele é a sustentação para que a empresa possa agir dentro do que ela pode fazer. A gente tem que entender que uma empresa, ele também falou na questão da falta de empregos, né? A gente tem que entender que uma empresa, ela não é uma entidade beneficente.
As pessoas precisam entender que uma empresa, ela está lá também para ter lucro, ela está para ter resultados. Afinal de contas, o empresário, ele investe no negócio, ele investe na empresa, ou ele pega o dinheiro dele e vai colocar em fundos imobiliários, põe em outro lugar. Então, o resultado disso é a geração de empregos. Eu tenho visto muita gente, principalmente em mídia social, eu vejo muita gente achar que o empresário, ele é um vilão. Enquanto nós tivermos essa ideia em alguns lugares, essa cultura errada de que o empresário é um vilão, nós vamos ficar nessa bolha, nesse looping, né? As pessoas atacam as empresas, atacam os empresários, acham que os lucros são absurdos, que as empresas não têm que ter lucro, mas, ao mesmo tempo, esperam das empresas que elas gerem emprego. Eu vi no começo da pandemia algumas empresas fazerem grandes doações. Algumas dessas, mas muito dinheiro. Empresários fizeram doações do seu patrimônio, exatamente para atingir os mais necessitados, atingir algumas redes de saúde, atingir favelas, comunidades. Eu vi muito disso acontecer. E muito dinheiro mesmo. E, ao mesmo tempo, eu vi muita gente criticando. Poxa, mas só doou 50 milhões? Mas só doou 80 milhões? Essa é uma conversa de louco, não é verdade? O que nós temos é que ter um movimento onde todos entendam a sua responsabilidade de trabalhar bem, para poder gerar emprego, para poder também ter lucro, mas também poder fazer doações, poder trazer benefícios para a comunidade. É uma cultura onde, no Brasil, a gente ainda tem um pouco, essa cultura ainda está um pouco atrasada. Eu conheço culturas de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma cultura das pessoas que têm muito dinheiro, que conquistaram patrimônio, é cultura fazerem doações, fazerem caridade, fazerem obras sociais. E isso é uma coisa que faz parte da maturidade daquela sociedade. A gente está caminhando nesse sentido. Então, é isso. As empresas, dentro, a gestão do G, do ESG, a governança, né? A governança do G e do ESG, é que vai trazer tudo isso para a questão financeira, para a questão material. Mas as atitudes, a reputação, o respeito ao meio ambiente, a gestão dos recursos naturais, o respeito às pessoas, a inclusão, a diversidade, potencializa essa imagem, potencializa o respeito que as próprias pessoas terão para com essa empresa. Isso é um ciclo vicioso, mas não dá para a gente querer tapar o sol com a peneira. As empresas estão aí para gerarem caixa e para terem lucro. Entidade beneficente não dá para ser, mas tem muita gente fazendo muita caridade, fazendo muita obra social, entregando muito dinheiro para a caridade, o que é louvável. Só complementando, acho que o Olímpico apanhou muito bem, assim, se eu tenho uma empresa estruturada em que o social, né, um dos meus maiores ativos, que é o meu colaborador, tá, o meu fornecedor em dificuldade pela pandemia, por alguma razão, né, se eu tenho isso bem presente, eu tenho uma maior maturidade para enfrentar a crise. Isso é fato. Tá? E a pergunta se relaciona ao caixa, né? E é o que dizem, o caixa é rei. Né? Tem empresas bonitas no azul, mas não tem condições de pagar a folha no mês seguinte. Né? Vão deixar ou os impostos ou a folha ao fornecedor. Alguém vai ficar porque não tem caixa. Até nessa situação, se ela tiver uma boa imagem, um bom programa, né? Ela tem uma reputação, ela vai de maneira mais fácil contornar a crise, negociando com seus colaboradores, e o governo deu alguns instrumentos para isso, né? De redução de jornada. Né? Se o sindicato tivesse essa boa percepção, que ela é uma empresa saudável, que ela está buscando a perenidade, e não como, infelizmente, algumas fizeram, que simplesmente aproveitaram o contexto, já estavam quebradas e demitiram todo mundo, porque há as pessoas ruins, a maior parte é boa, como o Orlando bem destacou, né? Ela vai ter mais condições. E mesmo que eu for com caixa, eu estou com dificuldade de caixa, tá? Eu tenho uma boa reputação, eu tenho uma empresa bem gerida, e eu vá a um banco, uma instituição financeira, né, ou eu vou pedir para um fornecedor, uma instituição financeira, eles vão olhar isso também. Quando se debruçarem sobre os números da empresa, né, um bom programa de ESG vai aparecer, pode ser um elemento decisivo, por exemplo, para me obter crédito. Né? Então, eu acho que tem um pouco, não uma relação direta, como o Orlando bem falou,
mas a empresa que estiver estruturada, os pilares bem fortalecidos, né, e com boas práticas de ESG, ela tem uma probabilidade muito maior de, a partir da sua força interna, que são seus colaboradores, né, o seu produto, de encontrar uma solução para atravessar. Dá para dizer que, inclusive, houve empresas que se reinventaram e algumas que até alavancaram o resultado. Né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço, diz aquele ditado, né? Que é sempre muito atual. Então, eu acredito muito por aí. Muito bom. O André Romano, ele está dizendo que é uma discussão muito atual e de um futuro brilhante, e perguntando 1 ou 2 índices objetivos de ESG que as empresas utilizam. Vocês gostariam de citar aí alguns exemplos de índices de ESG? Bom, como eu falei, não existem índices de ESG, essas métricas ainda não foram definidas. Cada um faz a sua. O ESG não é algo de prateleira que você põe. Cada empresa precisa desenvolver mediante a sua situação, mediante o seu negócio, mediante a sua forma de atuar, mediante a sua cultura, quantidade de funcionários, né? Um índice que eu acho muito bacana é o índice do clima organizacional. O clima organizacional ele vai refletir muita coisa. Ele vai refletir se as pessoas, se a empresa trata bem ou não, se as pessoas são felizes lá dentro, se as pessoas estão lá, sofrem bullying, não sofrem bullying, sofrem assédio moral, não sofrem, a questão do ambiente, se ele é nefasto ou não. Tudo isso, um bom trabalho de clima organizacional vai identificar do portão para dentro, né? Agora, do portão para fora, só fazendo uma pesquisa de imagem da empresa, para entender como é que essa empresa é vista pelo mercado. Uma outra coisa interessante também é que as empresas hoje elas estão mudando um pouco o conceito, a forma de atuar na divulgação, na propaganda, na forma de investir, até no próprio investimento em publicidade, propaganda e marketing, né? Tudo isso, ao longo do tempo, ficou muito caro e os canais hoje estão bastante diversificados. Nós temos vários canais. Então, você consegue, com um orçamento que as empresas mantinham para fazer propaganda, publicidade, divulgação e marketing, você consegue, de uma forma inteligente, divulgar essa forma que a sua empresa trabalha, divulgar a sua imagem, fortalecer a sua imagem nas mídias sociais, com os canais, com vários canais correlatos, e ainda fazer programas internos de educação, programas que sejam extensivos aos familiares da empresa, programas que sejam extensivos à sociedade. Tudo é uma questão de boa gestão de orçamento e de inteligência, não só inteligência de mercado, mas inteligência de marketing, é o que eu chamo inteligência de marketing, é mais do que inteligência de mercado, porque ela não só olha para fora, mas também olha para dentro da empresa. Dá para fazer muita coisa com isso, mas não existem esses índices ainda, não existem as métricas. Muitas vezes os gestores de fundo, cada um tem o seu, cada um tem os seus índices e classificam as empresas em índices de ESG de acordo com aquilo que ele entende mais importante para poder injetar ou recomendar a empresa para receber investimentos, ou seja, de private equity, de outras formas de financiamento. E vai depender também muito da estratégia da empresa, né? Eu acredito. Então, André, para responder, ficando dentro da tua pergunta, né? Algumas empresas fazem os seus relatórios de sustentabilidade e aí divulgam lá as questões de doações que fazem dentro da comunidade, tem as questões ambientais também, como é que neutralizam a emissão do carbono, divulgam índices de diversidade, de inclusão. Aí, realmente, como o Orlando falou, vai depender muito de cada empresa, da realidade de cada empresa, enquanto ainda não se tem um índice uniformizado, né? Marcos, não sei se quer complementar com alguma Não, é coisa. justamente isso, é bem isso, é muito diverso. Um dos poucos que eu já li a respeito é o da B3, né, da Bolsa de Valores, mas que, bem como o Orlando disse, tu colocou, vai depender muito, não há uma receita de bolo, desculpa usar o termo, para dizer que esta empresa, deste porte, desta atividade econômica, possa se equiparar com aquela outra, de outra atividade, de outro porte, né? Mas é isso aí, eu acho que até lá, se desenvolva isso, são os relatórios de responsabilidade social, né, e os indicadores que dali se fez uma forma de contribuição do crescimento educacional dos seus colaboradores, das atividades junto,
a sociedade onde ela está inserida, né, os patrocínios que ela possa fazer, algo nesse sentido. Esses índices de sustentabilidade, de novo, se nós temos que tomar um pouco de cuidado, tem muito greenwashing nisso, mas eu acho que, às vezes, os índices, as tabelas, se elas forem mais concisas e forem mais objetivas, às vezes elas ficam mais fáceis das pessoas entenderem o que essa empresa está fazendo, ao invés de ficar olhando fotos e fotos e fotos, muitas vezes relatórios de sustentabilidade com centenas de fotos e poucos números. Mas a Ana comentou do crédito de carbono. Nós temos aqui no Brasil um programa espetacular, que é o RenovaBio. E o RenovaBio, por exemplo, é um exemplo de um programa aí de sustentabilidade, de fortalecimento da sustentabilidade, um programa com grande apoio do setor sucroenergético, mas que não está limitado só ao setor sucroenergético, e por meio do sequestro de carbono, as empresas compram créditos, né, os CBIOs, e esses CBIOs são negociados em bolsa de valores. E isso começou a pegar corpo agora, é um programa espetacular brasileiro, e que vai ganhar corpo fora do país. É muito legal, vale a pena as pessoas conhecerem o programa RenovaBio. É um exemplo, né? É um exemplo que está dentro do ESG. Você está fazendo um bem para o meio ambiente, você está fazendo um bem para o do ESG, está trabalhando direitinho ali. Isso é uma grande oportunidade também. Muito bom. E agora eu vou fazer a última pergunta, porque já não temos mais tempo, mas só para juntar, então, as duas siglas do momento, dos últimos, de 2020 e 2021, qual é a relação, a pergunta do André Pontin, qual é a relação da proteção de dados pessoais, da LGPD, com o conceito ESG? Olha, para mim é muito fácil. É risco. É risco. ESG é risco. LGPD é risco. Por ser risco, tem que ser pauta no conselho de administração. Ele muitas vezes pode demandar comitê, pode demandar ou está dentro do comitê de risco, ou demandar, dependendo da situação, dependendo da crise, dependendo do momento, um comitê específico para o LGPD. Agora temos muitas empresas instalando esses comitês para se adequarem à nova lei de proteção de dados. Então, depende do momento, depende do tamanho da empresa. Mas a relação é simples, é risco. E acho que estaria dentro do G da governança corporativa, né, Marcos? O que tu acha? Também concordo, e é um risco que ele tem que ser mensurado. Há empresas que ainda não acordaram para essa nova realidade, né? Eu tive ouvindo uma palestra, gostei muito do Renato Alvino, em que nós somos a informação, e já não é de hoje, como se diz, o novo petróleo, né? Esse dito aí, ela é fundamental, tá? Para tudo. Então, no exemplo dele, ele acordou às 5 da manhã para pegar um voo para Porto Alegre. Né? Então, assim que ele acordou, ele já colocou ali no site da companhia aérea para saber se o voo estava em dia. Ele só pôde fazer aquilo porque um dia ele entrou no site, foi lá e concordou com os termos de uso. E naqueles termos de uso há um universo de possibilidades com os dados dele. Ele só chamou o Uber, então, porque em dado momento ele concordou em dar os dados dele. Enquanto ele estava no Uber, a caminho do aeroporto, né, ele já deu uma olhada na Gazeta Mercantil e no G1, e só pôde fazer isso porque em dado momento, e de maneira automática, quando ele ingressou ou baixou o aplicativo, ele autorizou o uso dos seus dados. Né? Chegando no aeroporto, automaticamente ele conecta no Wi-Fi do aeroporto, porque na última vez que ele esteve, ele fez a criação e deu seus dados. Então, de uma maneira muito clara e jocosa até, né, de como nós tratamos ainda de maneira irresponsável os nossos dados, que é um bem pessoal, patrimonial. E vejo do outro lado empresas ainda aguardando, algumas estão à frente, e aqui, de novo, aquelas que estão à frente por exigência das suas matrizes, ou de com quem faz negócio, tratando, se adequando, né, às exigências. E já peguei num setor que eu tenho me debruçado muito agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do setor imobiliário, as administradoras de imóveis, né, imobiliárias, construtoras, empresas que, na medida em que fizeram um programa, né, fizeram um mapa de risco, se debruçaram e fecharam, estão gerando oportunidades. Estão conseguindo mapear o comportamento do seu cliente que troca de imóvel, que aluga, que vende, né, que procura como investimento, e algo que começou no simples tratamento de dados. Então, tem sim a ver
tá? E muito com exigir também a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bom, Marcos, Orlando, mais uma vez, obrigada por dividirem aqui comigo esse painel, por terem me ensinado bastante, acredito que para quem está nos ouvindo também. Então, eu já quero me despedir de vocês, me despedir de todos os participantes e passar a palavra aí para o André para fazer o encerramento final. Boa noite, pessoal, tudo bem? Adorei esse nosso último painel. Adorei todos, mas esse nosso último painel realmente foi bastante motivacional. Então, eu tinha me proposto a fazer um encerramento muito rápido, mas eu não consigo. O pessoal que me conhece sabe que alguma coisinha eu vou ter que dizer aí para vocês. Mas, então, assim, primeiro, um orgulho, uma alegria estar participando e colaborando com a organização desse evento, né, aqui no Rio Grande do Sul. Queria agradecer a todos os palestrantes, debatedores, representantes das entidades que estiveram conosco durante a manhã e a noite, dessa noite fria aqui em Porto Alegre. Quero agradecer muito ao Márcio Luz pela condução do evento, pela organização de todo esse processo que não foi fácil. Afinal, nós tivemos aí uma integração de 4 entidades conduzindo 4 painéis, então foi quase como 4 eventos em um. Deu tudo certo, então só posso te agradecer, Marcos, muito obrigado por tudo. Nesses 4 eventos, nós tratamos, então, de lavagem de dinheiro e suas conexões com o exercício da advocacia, tratamos bastante sobre a LGPD no final da manhã, tivemos um pupurri de temas sobre compliance que nos trouxe a aba aí com ambiental, tributação, responsabilidade criminal do gestor, e encerramos com esse magnífico debate, né? Esse maravilhoso bate-papo, eu diria assim, conduzido com tanta competência pela Ana Amélia, com a participação dos amigos Marcos e Orlando, com esse tema, que, enfim, é um dos temas que certamente está mais em evidência aí nos últimos tempos, um dos temas certamente mais importantes e suas conexões, né, com o compliance, com a governança, né, todos esses temas que nós tratamos no dia de hoje, né, com suas conexões com o conceito de risco, de governança, de integridade, né, de sustentabilidade, de ética. Acho que nós conseguimos aí no decorrer do dia, seja pelos painéis da manhã ou nos painéis da noite, fazer um apanhado, né, de temas muito interessantes relacionados ao compliance. Então, novamente, queria agradecer a todos, em especial a quem está conosco aqui a essa hora da noite e aos painelistas desse último painel. E estamos todos ansiosos, Márcio, pelo evento lá em novembro. Se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, pelo menos aí semi-presencial, um pouquinho presencial, um pouquinho, né, online, para que a gente possa se ver e quem puder dar um abraço aí nos amigos, que a gente está com muita saudade também. Era isso, muito obrigado a todos e boa noite. Passo a palavra para o Márcio para fazer o encerramento do nosso evento. Só tenho a agradecer aí, obrigado pela oportunidade, obrigado ao pessoal da organização aí, sem vocês não acontece nada, né? Mais uma vez, só muito obrigado, espero de alguma forma eu ter conseguido contribuir. Agradeço também a todos, foi uma satisfação poder falar de um tema atual, um tema que eu converso no dia a dia, no meu canal, no Pensamento Corporativo. Vocês, no Pensamento Corporativo, tem muito assunto, tem muito tema sobre gestão, governança, é um canal sem fins lucrativos, que tem como objetivo divulgar as boas práticas da gestão, da governança, da ética e da educação. Então, lá tem muita coisa de ESG, tem coisas de conselhos, de formação de conselhos, e agora eu vou entrar nos próximos episódios, nos temas de compliance. Então, quem acompanhe o canal Pensamento Corporativo, vocês vão gostar, tem tudo. Eu acompanho e recomendo. Os Muito obrigado. Do Orlando e as peças são fantásticas. Eu recomendo. Já me conectei lá, viu, Orlando? Já me conectei. Vamos assistir. Márcio, então, agora é contigo.
Obrigado mais uma vez, Marcos, Ana Amélia, Orlando, por esse painel, encerrando esse nosso evento. Não vou ser tão repetitivo, mas foi muito bom. Eu diria que o dia inteiro, período da manhã, nossa primeira etapa, como a segunda agora da noite, foi muito rico, né? É muita informação, às vezes, né, André, para a gente falar num dia só, né? É algo, quando a gente vê, a gente vai tão rápido, é tanta informação que realmente fica difícil, mas faz parte, a gente está fazendo parte de um conjunto para a gente se encontrar no Compliance Cross Américas, que vai estar lá no final do ano. Não sei se seremos semipresencial, André. Sei que você está otimista, acho que muita gente como nós, mas tudo depende, né? Aprendi nessa pandemia a dizer que vamos ver cada dia um dia. Então, lá para frente a gente vai descobrir, mas o evento de hoje foi muito bom. Nesse semestre, antes de falar do semestre, quero agradecer a todos os organizadores, você, André, é muito especial, porque a gente já vem se falando há alguns meses para organizar esse evento e juntar 4 grandes entidades com temas de compliance, e deu tudo certo com a agenda, que no início a gente sempre fala, será que vão conseguir a agenda? Não vamos de todos, então agradeço o esforço imenso de todos mesmo, para conseguir encaixar essa agenda para hoje, e também agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores e a plateia que está aqui até essa hora nos escutando. E para a gente efetivamente encerrar, eu queria dar alguns últimos recados, né? A gente, nesse semestre, a gente ainda tem 3 eventos. O André nem sabe. Um vai ser, porque ele vai ser divulgado amanhã, mas vocês estão sabendo de primeira mão. Segunda-feira a gente vai fazer uma live sobre GDPR e LGPD às 19 horas. Todo mundo que participou do evento vai receber o e-mail também. Então, às 19 horas, a gente vai estar com o Dr. Giovanni e o Dr. Francisco Coutinho, que é sub-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Então, vai ser um belo de um comparativo e falando quais são os grandes desafios, né, da GDPR versus LGPD. Então, vai ser, acho que, um bom painel, vamos dizer assim, uma live transmitida dentro do próprio site da Exene, onde vocês assistiram nossas palestras agora. No dia 10 de junho, exatamente daqui a 2 semanas, nós vamos fazer o nosso Congresso Compliance Cross Américas, representando agora o estado do Mato Grosso do Sul. Nossa organizadora Karine vai estar lá com a gente, nos ajudando, nossa grande parceira lá no Centro-Oeste. Então, a gente estava até fechando hoje já alguns painéis, tem muita coisa para acontecer, já posso antecipar que deve começar, se não me falha a memória, de 9 horas da manhã e vai até às 18 horas também. Então, acompanhe. E um outro e último evento desse semestre é o Seminário de Proteção de Dados e Privacidade, é o nosso primeiro. Ele vai ser um seminário internacional focado no Brasil e Portugal, onde serão 4 painéis no dia 17 de junho. A gente está fazendo no horário de, se não me falha a memória, vai ser das 9 às 18 no Brasil e das 13 às 21 em Portugal. Então vai ter muita gente assistindo, tanto do Brasil quanto de Portugal, e todos os painéis eu já posso antecipar que terão speakers do Brasil e terão speakers de Portugal, porque é exatamente esses contrapontos que nós precisamos fazer nesse momento de transição de conhecimento, uma vez que a nossa lei, a LGPD, como já foi falado aqui várias vezes, vem seguindo aí muito das diretrizes europeias. Então, são 3 grandes eventos, dia 31 de maio, dia 10 de junho, 17 de junho. Todos eles vocês podem ser mais fácil comprar nossos eventos, sempre vai estar lá no nosso site, no www.ccompliance.com.br, que é o canal Compliance, que é o canal onde a gente faz toda a nossa divulgação de eventos, blog e também de vídeo. Então, obrigado a todos vocês mais uma vez e tenham uma excelente noite e um bom final de semana. Um abraço. Tchau, tchau.